Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje numa live incrível com o tema Por que tudo dá errado para mim? Se você alguma vez na sua vida, né, fez essa pergunta, se você alguma vez se questionou, boa noite, todo mundo que está chegando, boa noite, Claudinha. Se você alguma vez questionou isso na sua vida, eu te convido a ficar comigo até o final, porque eu tenho certeza que tudo que nós vamos conversar aqui nesta noite vai dar um norte para vocês, eu vou entregar aqui algo que eu nunca entreguei nem nas minhas aulas, nem nas nossas jornadas, mas é algo que vocês vão, assim, a mente de vocês vão, com certeza, dar um ban, né? Eu tô aqui, gente, tentando fazer uma transmissão simultânea, tá? Aqui com o Instagram e aqui com o YouTube. Então, vocês vão me ver olhando aqui para o lado, porque eu vou tentar fazer essas duas lives ao mesmo tempo. Só que lá no YouTube, eu estou fazendo ela privado, porque eu não sei se vai dar certo, se vai ficar bom. Aí, se não der certo, eu excluo. Se der certo, eu coloco o público e deixo lá o pessoal ver, tá? Então, vamos lá. Por que tudo dá errado para mim? Quem já questionou isso? Quem já perguntou? Quem já falou assim, poxa, eu já fiz tanta coisa, já fiz tanta terapia, já fiz isso, já fiz aquilo, eu estudo, eu faço curso, eu me informo, eu busco, vou atrás e parece que as coisas não andam, nada dá certo, parece que melhora, daqui a pouco volta tudo para trás, parece que, sei lá, nunca se estabiliza, né? Nunca fica bom. O que que acontece? Quando a gente percebe que a nossa vida ela está travada, ela está presa e você não consegue dar continuidade, né? Como que a gente se sente? E às vezes a gente percebe a nossa vida travada na área financeira, às vezes é o sentimental que a gente não consegue nunca, né, dar certo. Às vezes é pessoal, é família. A gente tenta, né, realizar os nossos sonhos e você percebe que por mais que você se esforce, por mais que você tente, nada dá certo, né? Nada acontece. Parece que você se sente sempre no fracasso. Parece que quanto mais você luta para que aquilo aconteça na sua vida, mais travado fica, né? E aí, em alguns momentos, você fala assim: poxa, eu acho que isso não é para mim. Eu acho que prosperar, ter uma vida financeira estável não é para mim. Eu acho que ser feliz, viver um relacionamento saudável não é para mim. Eu acho que viver, tem gente que tem sonho de ter uma família grande, né? De ter, sei lá, muitos filhos, etc e tal. E parece que esse sonho está cada vez mais distante, certo? Para quem está chegando agora, muito bem-vindo. Eu estou fazendo uma transmissão simultânea, tá? Então, por isso que vocês estão me vendo, olhando aqui para o lado, porque eu estou tentando fazer uma transmissão, ó, dois em um, aqui no YouTube ao mesmo tempo. Então, gente, o que que acontece, né, com essas nossas percepções? Aí a gente começa a olhar para o lado e começa a imaginar a pior situação possível, né? Você já fez de tudo, já fez terapia, já participou das minhas jornadas, já fez isso, já fez aquilo, já fez mesa radiônica, reiki, etc e tal. Aí você fala assim, poxa, minha vida, ela dá um passo para frente e dois para trás. Parece que eu melhoro um pouquinho, daqui a pouco piora tudo, e quando piora tudo, piora mais ainda do que estava. Eu acho que o meu fim vai ser ficar sozinha, eu acho que o meu fim vai ser falida, eu acho que o meu fim vai ser, sei lá, a pessoa começa a imaginar na mente dela, ela sozinha, falida, cheia de dívidas, bem ferrada na vida, né? Tentando ali todo mês sobreviver, todo mês pagar o aluguel, tentando não deixar faltar nada para os filhos. Uma hora ela precisa escolher, ou ela paga o aluguel, ou ela come, sempre naquela luta, né? Quantas pessoas eu converso todos os dias, elas falam para mim, Carla, eu estou na luta, sempre lutando. E por mais que eu faça, por mais que eu me esforce, eu não vejo nada. E aí a mente, né, aquela mente maravilhosa, cria todo aquele drama, né, quando a nossa cabeça está livre, quando ela está livre, leve, solta, e ela não tem nenhum tipo de rédea, aí ela começa a criar os piores cenários na nossa vida. E a gente começa a acreditar que realmente
não tem nada pra gente, tá? E a gente começa a perceber que a gente se esforça, mas não está evoluindo. Que para que a gente consiga alcançar alguma coisa, eu tenho que fazer uma faculdade. Uma pessoa hoje falou assim, eu nem lembro quem foi, gente, conversei com um monte de gente, se quem conversou comigo estiver aqui, eu estou pensando que acho que talvez o que falta para mim é fazer uma faculdade. Talvez o que falta para mim é fazer um curso a mais. A pessoa fala assim, eu acho que nada está dando certo na minha vida, que ainda não deu aquele boom que eu espero, porque eu fiz um curso online. Se eu tivesse feito um curso presencial, a coisa teria dado certo. A sua cabeça ela vai criando as histórias mais absurdas e você começa a acreditar. Eu acho que o problema é porque eu não fiz uma faculdade, eu tenho que fazer uma faculdade. E você começa a acreditar. Ah, o problema é porque eu já estou velha demais. Se eu fosse 20 anos mais nova, seria melhor. Ah, o problema é porque eu sou gorda. Se eu fosse mais magra, aí daria certo as coisas para mim. Aí eu encontraria um relacionamento. E a sua cabeça cada vez te diminuindo mais, cada vez te colocando mais para baixo e você acreditando em tudo isso. Só que aí você começa do lado, olhar do lado, você percebe que as pessoas à sua volta, elas têm a vida ótima. Ela não precisou fazer faculdade e ela arrasa trabalhando online. Ela não é bonita, assim, digamos, né? Não faz aquela beleza que todo mundo acha que é o normal. Ela é uma pessoa normal, comum, e ela tem um marido, um namorado, show de bola. Então, quer dizer, você começa a olhar para o lado e você fala assim, fulano lá abandonou o emprego, né, de carteira assinada, e hoje trabalha online e ganha rios de dinheiro. Cicrano passa pela rua aí cada dia com um carrão novo. Aí você fala assim, o que que acontece? Por que que eu não consigo? Será que eu não nasci para isso? Lembra, a mente solta tá ali trabalhando para te colocar cada vez mais para baixo, para te mostrar que você é menos merecedora das coisas e que com todo mundo dá certo, menos com você. E hoje eu vou contar aqui para vocês um segredo, tá? Um segredo que vai fazer a cabeça de vocês virar, porque talvez vocês nunca pararam para pensar nisso, né? Vocês deixam a mente solta lá, criando todas as fantasias imagináveis que você pode, e você nunca parou para pensar o que que é, por que que é que comigo não funciona. Mas eu vou contar o segredo para vocês. Tudo isso, tá? Que acontece na vida de vocês, ou que não acontece, né? Porque o que que nosso tema hoje é porque tudo dá errado. Então, porque tudo está dando errado, as coisas não estão acontecendo por conta do nosso campo, que está dominando tudo. E quando a gente muda o campo, tudo funciona na nossa vida. Por quê? Porque o nosso campo é que é 100% responsável pela nossa vida. Não é a quantidade de diplomas que eu tenho, não é a quantidade de curso, não é o fato de eu ser gorda, ser magra, de eu ser bonita, ser feia, de eu ser jovem ou ser velha, mas é o campo. Porque como a nossa mente, ela sempre está julgando, às vezes você vê lá uma mulher velha casada com um homem novo, aí você já acha que é interesse. Você não consegue ver que aquela mulher conseguiu trazer para a vida dela um homem jovem, bonito, porque você já acha que tá ali por interesse. Aí você vê uma pessoa simples, nem escolaridade direito tem, prosperando, dando certo na vida, aí você acha que aquela pessoa lá está fazendo coisa errada, está roubando, está enganando. Por quê? Porque o nosso campo, tá, é que está dominando toda a nossa vida. E quando a gente muda o nosso campo, todas as possibilidades começam a se abrir. É aquilo que eu falei, eu não preciso de faculdade, eu não preciso de ser bonita, ser feia, eu não preciso de cirurgia plástica para parecer normal, para parecer atraente para os olhos das pessoas, eu não preciso nem ficar fazendo um monte de live, ficar divulgando o meu trabalho, eu simplesmente trabalho no meu campo. E o que é esse campo? Então vamos, antes da gente falar nesse campo, vamos entender um pouco mais. Por que que o campo está acabando com a nossa vida? Porque muitas vezes também a gente começa a olhar e começa a falar assim, caramba, aquela pessoa lá está ensinando um curso na internet, está dando curso na internet, tudo errado. Tudo errado. Ela ensina o curso tudo o contrário, não ensina direito,
fala errado e tá lá cheio de gente assistindo ela, cheio de gente comprando os cursos dela. Ah, mas porque ciclano tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, e eu não consigo nada. Se eu tivesse lá no lugar daquela pessoa, eu estaria fazendo muito melhor. Eu estaria ensinando melhor as pessoas. Eu estaria sendo a melhor, mas sendo que, na verdade, o problema não é a pessoa ter preparo, não ter preparo. Não é a pessoa falar direito, falar errado. Não é a pessoa ser bonita, ser feia. É o campo. Todo o campo é que traz toda a mudança na vida dessa pessoa. Mas aí você começa a pensar, o que deu errado na minha vida? E o que deu errado na sua vida? A vida inteira você acreditou que a sua vida ela era para ser assim, simples. Você nasceu, estudou, se formou na escola, entendeu? Conheceu uma pessoa legal, casou, aí na sua mente você ia ter uma profissão, dentro dessa profissão você ia trabalhar, crescer, prosperar, construir uma família, ter filhos, ter casa, móveis, carro, etc, etc e tal. E aí um dia você ia se aposentar e poder descansar, curtir a sua aposentadoria. Só que nada disso aconteceu na sua vida, nada disso. Você não conseguiu casar, você não conseguiu se dar bem numa profissão, você se sente perdido, você acha que você não faz parte deste mundo, por quê? Porque nada você se encaixa. Tudo isso começa a acontecer na sua vida e você sempre se questionando: onde foi que eu errei? O que foi que aconteceu? Por que tudo está dando errado? Por que comigo não acontece? Eu sou tão boa, eu não faço mal para ninguém. É o que eu mais ouço nas terapias. Eu ajudo todo mundo e não é uma questão de ser boa, não é uma questão de ajudar, não é uma questão de porque nada deu certo na minha vida porque eu não segui aquele critério lá de estudar, me formar, casar, ter filho, porque não é isso. Se você acreditou que a sua vida só daria certo se você tivesse seguido a cartilha certinho, você está errada, porque essa cartilha que desenharam para gente, que seria o ideal de família perfeita, de vida perfeita, isso é uma ilusão, porque não é assim que a vida funciona. Aquilo tudo que sempre falaram para gente que tem que ser, que é o normal, tem que ir para uma igreja, tem que dizer sim, Senhor, tem que ser obediente, tem que fazer tudo certinho. Essa cartilha funcionou para algumas pessoas, mas não funciona para a maioria das pessoas. E por que não funciona? Então, vamos entrar um pouquinho nessa questão do campo, entender o que é esse campo, né? Do porquê que tudo dá errado na nossa vida. Então, vamos lá. Quando você foi gerado na barriga da sua mãe, gente, eu estou fazendo uma transmissão simultânea aqui, tá? Então, por isso que eu estou olhando aqui. Um pouco eu olho aqui para o YouTube, um pouco eu olho aqui para vocês. Quando você foi gerado ali, na barriga da sua mãe, você era um feto, você não tinha forma, tá? Você tinha ali um coraçãozinho batendo, tinha ali o cérebro bem pequenininho, você era um carocinho, tá? Porém, você tinha um campo de informação, um campo energético. Ali já tinha um campo de informação funcionando. Dentro da barriga da sua mãe, você ainda não tinha nem sexo, não era nem menino, nem menina, não tinha bracinho, perninha, mas você já tinha um campo de informação. E aí, quando seus pais, sua mãe descobriu que estava grávida de você, estava esperando você, começou, né? Ela contou para todo mundo e aí já começou a entrar informações para você. Algumas pessoas falaram: Nossa, que legal, que bacana, você está grávida, muito bom, mais um filho, uma bênção. Outros começaram: Mais um filho, mas você já tem 4, 5 filhos, mais um, você é louca. O filho vai dar trabalho. Outras pessoas falaram assim: Mas meu Deus, já não tem um monte de filho passando necessidade, você arruma mais um. As informações começaram a chegar. E conforme as informações iam chegando, seja dos parentes, seja dos amigos, toda aquela informação você ia absorvendo. Mas você não tinha nenhum corpo, mas a informação ia entrando no seu campo de informação, no seu campo emocional. E aí vinha, mas filho vai passar dificuldade. Porque criar filho nesse mundo que está hoje difícil, é muito difícil ter filho nessa época.
E aí, todas aquelas informações vinham para você e você ia absorvendo aquilo lá. Aí, quando você nasceu, a mesma coisa. As pessoas vinham falando e você ia percebendo, tá? O mundo à sua volta de acordo com a ideia das outras pessoas, né? E aí, chegou um certo momento lá na sua infância, e eu vou dar um exemplo aqui, que é o mais comum, que é o que a maioria das pessoas chegam para mim e falam sobre as dificuldades que ela tem financeira de prosperar. E aí, vamos supor, tá, que em determinado momento você tá lá, você é uma criancinha, e a sua mãe chega toda feliz em casa, contando que finalmente saiu a herança dos seus avós, tá? Seus avós morreram e deixaram uma herança. E ela ficou, conta, feliz, pulando de alegria, seu pai comemora, ela comemora, e não vamos comprar uma casa nova, vamos trocar de carro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E você vê toda aquela cena em volta daquele dinheiro e você percebe que é uma coisa boa. Dinheiro é bom. Dinheiro faz as pessoas ficarem felizes. Dinheiro compra casa, compra carro. E você olha para aquela situação e fala assim: nossa, dinheiro é muito bom. Você traz aquela informação para você, tá? E aí, beleza. Passou 2, 3, 4 dias, a sua mãe chega em casa chorando, né? E seu pai vai lá e pergunta o que aconteceu, e a sua mãe começa a contar. Ah, porque os meus irmãos não aceitaram a divisão da herança e começou a brigar, agora ninguém fala com ninguém. E a sua mãe chorando, contando essa história, e fala assim: essa herança foi uma desgraça na nossa vida, acabou com a nossa família, agora todo mundo está com ódio de todo mundo, e ela conta isso chorando. E você percebe essa informação. E aí, no seu subconsciente, você fala assim: dinheiro é bom, dinheiro compra casa, compra carro, mas dinheiro destrói famílias. Dinheiro faz a minha mãe sofrer. E aí, essa informação chega para você. Isso que eu estou falando é algo, é um exemplo, tá, gente? Não é que aconteceu com você isso. Eu estou dando um exemplo para você perceber como que começam as nossas crenças. As nossas crenças, elas começam ali na nossa infância, mas não é na nossa infância, ela começa desde o momento em que você chegou na barriga da sua mãe, que você não era nem corpo físico ainda. Você já tinha um campo de informação, e esse campo de informação já começou a trazer todo tipo de informação para você, de acordo com a sua percepção. Por quê? Porque como nós somos muito pequenos quando criança, a gente não tem uma percepção real do que está acontecendo. E a nossa mente, ela vai absorvendo tudo de acordo com aquilo que ela vai vendo. E ela vê, absorve, vai registrando, registrando. Aí acontece alguma situação lá que às vezes não tem absolutamente nada a ver. Seu pai briga com a sua mãe e você vê aquela cena de longe, não entende o que está acontecendo, mas na briga você vê a sua mãe chorando, ou talvez na briga o seu pai bate na sua mãe e você vê aquela cena. Então, você percebe aquela cena com a sua ideia, relacionamento faz sofrer. Minha mãe está sofrendo. O amor não é bom. E aí você vai trazendo essa informação para você. E essas crenças limitantes que você vai acumulando vão desenhando a sua realidade. Aí, quando você chega lá na sua fase adulta, você até ganha dinheiro, mas o dinheiro não para na sua mão. Você até conhece pessoas, mas você não consegue firmar um relacionamento. O relacionamento começa bem, você fica empolgado, entusiasmado, daqui a pouco termina e você não sabe nem por que terminou. E aí você começa um negócio, começa outro negócio, não prospera. E aí você começa a falar: o que está dando errado comigo? O que eu fiz que eu não mereço prosperidade? Tantas pessoas prosperam, aquela pessoa ali, nossa, totalmente sem noção e tá ali prosperando, arrebentando, não sabe nem metade do que eu sei. E eu sei tanta coisa, eu tenho tantos estudos, tantos cursos, tanto isso, tanto aquilo, eu não consigo ir para frente. Porque o campo emocional inconsciente daquela pessoa não é igual ao seu. Então, no seu campo emocional inconsciente, provavelmente tem muitas crenças que você precisa trabalhar. E aí, como que eu trabalho isso? É por isso que nós temos tantas ferramentas aí energéticas, né? De limpeza, de tratamento, de cura, para você acessar essas crenças, para você limpar. Eu, particularmente, para mim, a mais eficiente é as mesas multidimensionais que eu trabalho. Por quê?
porque eu vou limpando essas crenças, eu vou entendendo, acessando e limpando. Então, é só limpar? Não, eu preciso acessar, eu preciso entender como que isso começou. Eu preciso ter esse conhecimento do que eu preciso limpar. Não é só chegar e ir limpando. Por quê? Porque se eu não entender como que eu cheguei nesse ponto, eu não vou conseguir ressignificar isso. Eu só vou mudar a minha vida quando eu ressignifico aquela crença. Quando eu olho para aquela situação hoje, na minha mente de adulta, e percebo que aquela percepção que eu tive como criança foi errada. Quando eu começo a ver a história com outros olhos, tá? Quando eu começo a mudar aquilo que aconteceu, então isso vem para o meu momento presente. Porque aí eu consigo mudar essa história. Então eu consigo eliminar essas crenças. E isso acontece do dia para a noite, Carla? Só fazer uma mesa, então que minha vida muda? Não. Isso é uma longa caminhada de cura. Cada pessoa ela carrega uma quantidade de crenças. Às vezes a pessoa ela cresceu numa família muito amorosa, os pais e a mãe se amavam muito, se respeitavam, eram muito unidos. Então a percepção dela de amor é isso, é união, é respeito. Então ela não tem problemas de relacionamento, para encontrar um relacionamento perfeito. Às vezes, esse casal era perfeito, mas não conseguia prosperar, tinha muitas dificuldades financeiras. Então, a percepção dela com relação à prosperidade é outra. E às vezes é o contrário. Ela nasceu numa família com muita prosperidade, porém muito infeliz no amor. Então, cada caso é um caso, por isso que nós precisamos avaliar cada situação. Mas o mais importante é quando você entende que o que muda na sua vida para que as coisas parem de dar tudo errado, para que as coisas comecem a acontecer, não é o fato de você não ter feito um curso, como falaram, porque eu tenho que fazer um curso. Se eu tivesse feito um curso presencial, as coisas teriam dado certo. Como eu fiz o curso online, as coisas não estão dando certo. Porque se eu fizesse faculdade, aí dava certo. Quantas pessoas a gente vê que mal têm um ensino fundamental e elas arrebentam, saem, começam do zero e dão certo na vida e se tornam prósperas e ganham rios de dinheiro? Quantas pessoas, quantas histórias nós temos dessa? De pessoas que do nada, sem nem estudo direito, chegaram no topo. Tem um monte. Mas por quê? Porque o campo de informação dessa pessoa foi trabalhado. Ou talvez ela não tinha tanta informação assim que bloqueasse ela na área da prosperidade, por exemplo. E aí, é por isso que quando eu faço as jornadas, né? A gente até terminou uma jornada agora, nesse domingo, foi uma jornada maravilhosa. Foi realmente uma jornada que a gente fez, essa jornada que terminou agora, nessa semana, foi muito diferente de todas as outras, tá? A gente trabalhou, foi incrível, a gente trabalhou com 2 mesas e trouxe muita consciência, muita expansão de consciência. Porque quando eu saio do vitimismo, quando eu expando a minha mente, eu saio do vitimismo, eu começo a perceber o mundo com outros olhos. Então, eu paro de julgar as pessoas que estão do meu lado prosperando, sendo felizes, realizadas, e eu começo, então, a trabalhar essas crenças. Mas, aquilo que eu falei, são cascas de cebolas que eu tenho que ir tirando. Eu vou tirando, e eu vou percebendo, e eu vou limpando, eu vou curando, eu vou trabalhando isso, eu vou restaurando isso, eu vou curando aquilo outro, eu vou voltando lá no meu passado, vou ressignificando mais alguma coisa, porque tudo é o nosso campo. E quando eu conheço o meu campo, quando eu sei as crenças que eu tenho, quando eu sei as crenças predominantes da minha vida, as que estão me barrando, eu não deixo a minha mente trabalhar aleatoriamente para colocar para baixo, para me diminuir, para fazer eu acreditar que eu não vou dar certo nessa vida, que eu nasci para que tudo aconteça errado, para que nada funcione, para que eu não consiga prosperar. Porque enquanto a minha mente estiver no controle da minha vida, as coisas tendem a piorar cada vez mais. Porque quanto mais eu alimento os pensamentos negativos, mais crenças eu estou criando para limpar. E aí, mais eu vou afundando nessa lamaçal de energias negativas e de crenças negativas, tá? A gente tem que começar a entender os processos, começar a trabalhar esses processos. Entender no campo, trabalhando esse campo, automaticamente eu começo a caminhar em direção aos meus sonhos.
Então, eu posso sim fazer uma faculdade, posso fazer um curso presencial, posso fazer algo diferente, só que isso só vai agregar conhecimento para mim, mas não vai fazer com que a minha vida mude por causa disso, porque não é a quantidade de certificado que eu tenho, a quantidade de curso que eu tenho, de conhecimento que eu tenho, é que vai fazer a diferença na minha vida. Porque eu posso ser a pessoa de maior conhecimento no mundo, mas se o meu campo de informação estiver tão sobrecarregado de crenças limitantes, não vai dar certo, não vai funcionar. E aí eu abro uma inscrição lá para um curso, ninguém compra, faço uma live, ninguém se interessa, começo a trabalhar as minhas coisas e ninguém está nem aí. Eu sinto que eu estou falando com as paredes, e assim começa o meu processo de desvalorização. Aí eu começo a desanimar, começo a me entristecer, começo a querer mudar de ramo, começo a querer procurar um trabalho e desistir dos meus sonhos. Só que muitas vezes, quando nós começamos a trabalhar essas crenças, e são muitas, gente, a gente começa a perceber caminhos se abrindo. Então, às vezes, eu tenho um sonho aqui de empreender, tá? De ter meu próprio negócio. Mas aí aparece uma oportunidade de eu trabalhar de carteira assinada em alguma empresa. E aí, como eu estou aqui caminhando em direção ao meu sonho, mas eu aceito. Por quê? Porque talvez a experiência que eu vou ter neste emprego vai me fazer com que eu ganhe sabedoria, mais conhecimento, conheça as pessoas que vai me ajudar a chegar no meu projeto, no meu sonho, de uma forma mais rápida. Entendeu? Então, quando eu começo a caminhar em direção aos meus objetivos, o caminho se abre, as oportunidades vão chegando, eu começo a conhecer pessoas que vão me direcionando para aquilo que eu desejo, para eu chegar de uma forma mais rápida aos meus objetivos. E as oportunidades, os convites, eles vão surgindo. E eu não preciso me preocupar, porque eu sei que eu estou limpando o caminho, eu estou removendo as crenças e eu estou me abrindo para as oportunidades. Talvez eu esteja buscando um relacionamento X, mas eu conheço uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu almejo como um objetivo, né, de relacionamento. Mas talvez eu precise passar por esse relacionamento para amadurecer algo dentro de mim, para criar uma maturidade emocional, até eu conhecer aquele que vai ser a pessoa que vai me conduzir ao objetivo, né, de construir uma família, talvez, de ser feliz, né? Então, quando eu começo a trabalhar essas crenças, sem pressa, as coisas começam a acontecer. Eu saio do vitimismo, da zona de conforto, do olhar para as situações e achar que tudo dá certo para todo mundo, e eu começo a trabalhar a minha vida, entendeu? Eu tenho feito com bastante constância aí as jornadas. E por que que eu criei as jornadas? Porque eu percebi que as pessoas, elas têm crenças em várias áreas, tá? E é muito difícil você trabalhar numa única sessão todas as crenças. Então, dentro de uma jornada de 28 dias, a gente trabalha crenças em todas as áreas, todos os níveis de crença. A gente vai lá na fonte, começa ali a resgatar todas as essências, todas as memórias, toda a dor, todo o sofrimento, ressignificar. E aí, quando a gente termina uma jornada de 28 dias, aquela pessoa que participou daquilo, que realmente se entregou para aquele processo, ela realmente vê a vida dela dando um salto, vê uma mudança transformadora, entendeu? Por quê? Porque ela trabalhou todas as áreas de uma vez. Ela trabalhou por 28 dias ali, trabalhando cada setor, trabalhando prosperidade, relacionamento, família, saúde. Às vezes a pessoa, ela vem de uma família onde várias pessoas da família dela morreram, por exemplo, de câncer, né? E ela acredita na mente dela, porque se a avó morreu, a mãe morreu, a bisavó morreu, ela acredita que o fim dela vai ser esse também. Só que não é isso. Ela pode ressignificar essa crença. Isso não é uma sentença, porque todo mundo passou por isso, eu tenho que passar. Então, isso é uma crença que ela carrega e ela precisa ressignificar. Então, uma coisa também que é muito comum, que eu já vejo muito de atendimento para mim, a pessoa veio de uma família que tinha muita prosperidade, e aí o avô, o pai, não sei, investiu em algum negócio e aquele negócio faliu, não deu certo, quer dizer, investiu todo o dinheiro da família em um negócio que não deu certo e perdeu todo o dinheiro e ficaram do dia para a noite no zero. Então, essa pessoa, ela cresce e quando adulta ela tem medo de começar algo novo, medo de investir, medo de se lançar.
em algo incerto. Por quê? Porque ela viu a família dela perder tudo em algo incerto, e essa crença de que se ela se lançar em algo que não tem nenhuma estabilidade, que não tem nenhuma garantia, vai acontecer o mesmo com ela, né? Então, são crenças que a gente carrega desde a infância dentro da nossa percepção, porque, como eu falei, a criança ela não consegue entender a realidade que está acontecendo. Ela percebe de acordo com aquilo que ela vê, tira suas próprias conclusões e coloca isso como informação no seu campo energético. Então, imagina o quanto de informações erradas que nós carregamos ao longo da nossa vida. O quanto de informações que vem bloqueando a nossa vida hoje, impedindo com que a gente prospere, alcance nossos objetivos, seja feliz. E é isso que eu quero falar com vocês. Na próxima sexta-feira eu vou fazer uma live que vai falar o seguinte, o tema da live: transforme seus fracassos em força. E dentro dessa live, eu quero fazer um convite muito especial para você, de algo que realmente vai transformar a sua vida. E esse convite que eu vou fazer vai te surpreender, mas eu vou falar sobre isso na sexta-feira, aqui, para a gente entender como que a gente consegue transformar todo o nosso campo de informação negativo para um campo de informação positivo quanto antes. Porque tem pessoas que ela tem pressa em ver os seus sonhos realizados, ela tem pressa em prosperar, ela tem pressa em alcançar seus objetivos, porque ela já lutou tanto, ela já passou por tanta dificuldade, ela já passou tanta, como se diz, tantos processos, né? E hoje ela quer se curar, ela precisa se entregar. E por isso eu criei um método e eu vou estar apresentando para vocês na sexta-feira, onde você vai alcançar e transformar toda essa história de fracasso que você, né, talvez carregou a vida inteira em história de sucesso, em força para você superar. E aí, a gente tem aquela história, sabe aquela pessoa que fez 50 faculdades, mestrado, doutorado, etc e tal, e hoje está ali trabalhando de Uber. Não tem nada contra quem trabalha de Uber, tá? Tô dando um exemplo. E aí tem aquela pessoa que é uma diarista, uma empregada doméstica, que mal tem estudo e ela acredita no sonho dela, ela corre atrás, ela limpa suas crenças e ela consegue construir um império, abrir uma empresa e prosperar de forma absurda. Aí você fala assim, aquela ali nasceu com sorte, ela tem sorte. E aquele lá, coitado, não tem sorte. E não é isso. É o campo de informação trabalhado. É o tanto que eu entendo e eu me abro para esse campo de informação. Porque não basta eu fazer trabalhos e trabalhos e trabalhos e querer limpar. Eu tenho que entender aonde eu preciso limpar. Qual crença está me levando para o fundo do poço e impedindo com que eu realize meus sonhos. Por isso, eu te convido para estar comigo sexta-feira, às 21 horas da noite, nessa live, onde eu vou trazer essa opção para você transformar a sua vida junto comigo. E compartilhe essa live para quem você acredita que precisa entender como que funcionam esses processos na nossa vida, tá bom? Um beijo para vocês, gratidão para todo mundo que esteve aqui comigo, quem participou. Se você gostou, se você não gostou, compartilha, deixa um like. E na sexta-feira a gente se encontra aqui às 9 horas da noite. Beijos e gratidão.